E aí, galera? Essa aqui é mais uma questão aqui. Deixa eu só apagar essas anotações que eu tinha feito antes. Mas é uma questão fácil essa daqui, ela só é uma questão que envolve um passado e futuro. Mas não é tão complicada. É uma questão do capítulo 27, e a questão número 34, dois pontos. Ela fala que uma resistência, a resistência da figura, dessas duas figuras aqui, são todas de 6 ohms, certo? E as fontes ideais estão em 12 volts. Aí ela pergunta, quando a chave S da figura 2745, essa é a primeira, essa daqui, ela é fechada, qual é a variação da diferença de potencial V1 entre os terminais do resistor 1? Certo, então vamos responder primeiro essa questão. Então a gente vai ter basicamente esse circuito aqui. Eu estou reescrevendo ele. R1, aqui a gente tem 12 volts. E a gente vai ter uma chave aqui, S, que está aberta, depois vai estar fechada, e R2. O que vai acontecer? Para a gente calcular a diferença de potencial aqui, não é nem difícil, na real. O que vai acontecer? Concorda comigo? O quê? Deixa eu ver. Ah, deu certo. O que acontece? Quando isso aqui não tá, quando isso aqui está aberto, o que vai acontecer? Quando essa chave aqui não está aberta, a corrente que sai aqui da fonte, ela não vai conseguir passar por resistor de 2. Ela vai ficar barrada para cá, então ela não passa. Então esse resistor de 2 aqui meio que não existe para o circuito. Ele existe, só que não faz parte assim da parte que vai realmente modificar a corrente ou a tensão. Então ela vai passar todinha para cá. Então esses 12 volts vão se gastar todos em R1. Então, qual é a diferença de potencial daqui para cá? Se não tem nenhum resistor aqui que cause uma perda na corrente e faça o 12 volts baixar, todos os 12 volts vão passar para R1. Então a diferença de potencial aqui em R1, nesse V inicial, é o próprio 12 volts. Sem problema nenhum. Não precisei fazer cálculo, só foi mesmo por dedução. Certo? Agora ele pergunta, o que acontece quando a chave é fechada? Quando a chave é fechada, eu vou ter agora esse circuito aqui. A fonte, a mesma coisa. Vou ter o R1 aqui. E aqui eu vou ter o R2. Certo? Agora vamos analisar. Aqui a gente tem 12 volts. Então, pronto. A corrente ela vai sair aqui da fonte e ela vai entrar nesse ponto aqui. Agora ela vai se dividir nesses dois pontos, aqui e aqui. Eu vou chamar de 1 e aqui de 2. Agora, analisando a figura, a gente percebe o quê? Quando a fonte está indo daqui para cá, para esse nó aqui, ela não encontra nenhuma resistência também, então ela não vai se perder o 12 volts. Então vai chegar na carga R1 e R2, 12 volts. Tá certo, mas são duas resistências, não vai mudar muita coisa? A diferença de potencial realmente não vai mudar. Não muda. Mas o que vai acontecer? A corrente que passa pelo resistor 1, aí ela muda. Por quê? Porque a corrente está se dividindo. Mas como é que quando, nesse caso aqui, a gente tinha 12 volts, e nesse outro caso a gente também tem 12 volts em R1? Primeiramente, a R1 e R2 estão em paralelo, então, obrigatoriamente, a diferença de potencial que tem em R1 tem que ter em R2. E outro ponto, a corrente aqui em R1, nesse primeiro caso, aqui, ela vai ser maior, certo? Porque a gente só tem a carga R1. Não, ela vai ser menor. Por quê? Porque esse R1 ele está sendo a resistência total. Só que quando a gente tem duas resistências iguais em paralelo, a resistência tende a ser menor. Eu vou até fazer o cálculo só para exemplificar. Se eu fosse fazer o cálculo de R1 aqui, eu teria o quê? Eu teria que essa corrente aqui laranja, fazer até em laranja, ela seria igual à diferença de potencial dividido pela resistência que é 6. Eu teria 2 amperes, certo? Agora, se eu fizer o R equivalente aqui, nesse cálculo, bem aqui, o que vai acontecer? Eu posso até ter falado uma bobagem que as correntes mudavam, mas vamos analisar. A gente tem que o R equivalente nesse caso seria igual a quanto? O R equivalente
é igual. Eu vou fazer aqui rápido porque eu acho que vocês já estão sabendo como é que faz a resistência paralela mais assim mais rápido, que é basicamente a multiplicação entre elas, então ficaria R1 vezes R2 dividido pela soma entre elas. Se vocês quiserem ver isso de maneira mais fácil, é basicamente 1 sobre R equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A única coisa que eu fiz foi desenvolver mais. Não muda muita coisa. Só que o que acontece? R1 e R2 é tudo igual, é tudo 6. Então fica 6 vezes 6 sobre 6 mais 6. Isso aqui tudo vai dar 3. 3 amperes. Não, 3 ohms. Se eu fizer o cálculo, eu vou encontrar que essa corrente aqui que sai primeiro, que eu vou chamar de I total, vai ser igual a 12 dividido por 3. Esse 12 dividido para 3 vai ser igual a 4 amperes. A corrente realmente diminuiu. A corrente aumentou, porque a resistência diminuiu. Então a resistência, como a resistência diminuiu, a resistência equivalente, a fonte ela tende a dar mais corrente para o circuito, porque as resistências são menores. Certo? Quanto é a resistência que passa em 1? Moleza. Se perceberem, a resistência que passa R1 vai ser igual. Vocês percebem que é o dobro, né? Afinal, porque a resistência diminuiu pela metade. Então significa que esse I1, a corrente que passa em R1 vai ser 2 A e a corrente que passa em R2 vai ser 2 A. Mas só exemplificando, a tensão que tem R1 ainda, que eu vou chamar de V1', continua sendo 12 volts. Certo, então qual é a variação disso? Ora, a variação de algo, a variação de tensão vai ser o V final menos o V inicial. O V final é 12 volts, que é o V depois, e o outro também é 12 volts, então a variação de tensão é 0 volts. Essa questão aqui nem precisava fazer tanto cálculo, era mais vocês analisarem. Mas vamos para a letra B. Na letra B tem uma diferença, por quê? Porque eu vou ter a mesma fonte, só que agora eu vou ter uma resistência aqui, que é R3, que também tem 6 ohms. Eu vou ter R1, aí eu vou ter a chave, e aqui eu vou ter R2. Certo? Agora vocês percebem o seguinte, aqui tem 12 volts, né? Que agora, quando a corrente ela chegar no resistor I1, parte da diferença de potencial vai ter que ser gasta para passar pelo resistor de 6 ohms. Então vai chegar uma variação de tensão, uma diferença de tensão menor em R1. E por que não passa para cá? Porque a chave está aberta, não tem como a corrente passar. Certo? Certo. Então como é que eu primeiro vou calcular essa corrente? Essa corrente laranja, ela vai ser igual à diferença de potencial, que eu sei que é 12 volts, que é daqui até aqui. Obrigatoriamente tem que ter 12 volts nesse circuito completo, dividido pela resistência equivalente. A resistência aqui é 6 ohms. E a questão fala que a resistência aqui também é 6. Então 6 mais 6. Então isso aqui vai ser 12 sobre 12. Basicamente 1 ampere. Então essa corrente é que passa em tudo. Então a diferença de potencial V1 é igual a 1 ampere multiplicado por 6. Então 6 volts. Até que faz sentido. Por quê? Se você calcular a diferença de potencial nesse resistor aqui de cima, você vai encontrar 6 volts também. Então 6 mais 6 dá 12. Então a gente vai ter uma queda de potencial em R1 de 6 volts e em R2 de 6 volts. E totalizando os 12 volts que é fornecido. Certo, então vamos calcular agora, nesse caso, quando a gente tem o circuito fechado. No circuito fechado a gente vai ter aqui 12 volts, não vai mudar isso, aqui é mais, aqui é menos. Aqui a gente vai ter R1, não, R3 no caso, né, que é 6 ohms. Aqui a gente vai ter R1 e por cá vai estar fechado R2. Percebe o seguinte, cara. Pronto. Percebe-se que aqui agora vai ter R2. Então isso aqui vai ser uma resistência equivalente. A resistência equivalente vai ser R12, que é como a gente fez antigamente, como a gente fez antes, que é R1 multiplicado por R2 dividido
por R1 mais R2. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 6 sobre 6 mais 6. Isso aqui é igual a 3. 3 ohms. Então, a resistência total do circuito vai ser igual a 6 mais 3. Isso aqui vai ser igual a 9 ohms. O que é isso daqui? É basicamente fazer a soma, eu fazer paralelo entre os resistores, que é igual a 3. E eu fazer aqui a gente tem R3 em série com R12, que a gente tem mais ou menos 12. Então, a corrente que vai passar nisso aqui tudo, I, vou fazer o cálculo, I vai ser igual a 12 dividido pela resistência total, que é 9. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos 4 terços ampere. Agora o que eu vou fazer? A diferença de potencial que tem daqui para cá, que eu vou chamar de VR, ela é igual à diferença de potencial que tem daqui para cá. Por quê? Porque isso aqui é resistência equivalente, e a diferença de potencial daqui e daqui é igual. Então, obrigatoriamente, a diferença de potencial no seu equivalente também tem que ser igual. Então, o VR, que eu vou chamar de V', perdão por escolher vários nomes agora, mas fica 4 terços, que é a corrente, multiplicado por R2, por R12. R12 é igual a 3. Então, isso aqui eu vou ter 4 volts. Agora a gente tem uma diferença. Por quê? Porque o ΔV vai ser V1' menos V1. Isso aqui vai ser igual a 4 volts menos a diferença de potencial que a gente tinha antes, que era 6. Então, 4 menos 6. Isso aqui vai ser igual a menos 2 volts. Certo, galera? Foram essas questões. Ela não é uma questão tão difícil, é mais para você abordar conceitos de circuitos, conceitos bem básicos. E eu espero que tenham gostado da aula. Lembrando que eu sou aluno, então, se eu tiver errado alguma coisa, deixe nos comentários. E obrigado pela atenção.